palestra. Como sempre, eu nunca lembro qual é o botão, né? Aí eu não lembro e aqui também não, acho que é aqui. Ah, muito bom. Bom, vamos começar do começo? Todo mundo tem um começo na fotografia de maneira geral. Hoje a gente vai falar sobre o fluxo do ensaio Newborn e o fluxo também tem um começo, um meio e um fim, mas vamos falar de maneira geral. A sua fotografia teve um início, a sua profissão teve um início. E o início de ninguém é bonito, é perfeito. Eu vou disponibilizar o PDF para vocês poderem ver também, mas assim, aqui estão os primeiros ensaios que eu fiz e ali é bem no primeiro, para vocês verem que assim, iluminação errada, posicionamento errado, zero noção, mas era o que tinha e eu precisava começar. Normalmente a gente sente muita vergonha, né, desse início, a gente não quer postar, enfim. Eu vejo muitas alunas falando, mas eu não quero postar ainda porque ainda não tá bom. Não espera ficar bom, vai ficando com o tempo. E é sobre isso. Todo mundo também tem um meio, que é esse impulso de melhorar sempre, de buscar sempre melhorar. Todo mundo tem isso. E é isso que impulsiona a gente pra frente, né? Mas ninguém precisa ter um fim. Nessa fase aqui, eu já tinha feito bastante, praticado bastante, porque o Newborn envolve muita prática. E a diferença dessa para essa não é muito sobre posicionamento e tal. Aqui eu já estava satisfeita com isso. Mas aqui eu já consegui desenvolver minha identidade visual e um fluxo de trabalho, que é o que eu vou passar aqui para vocês hoje, que me facilitou muito. No início eu perdia muito tempo no ensaio Newborn e isso me deixava nervosa. Não é uma corrida contra o tempo que tem que fazer em 1 hora, tem que fazer em 1h30, não é sobre isso. Mas é sobre você se sentir segura e ter prazer de fazer aquele ensaio durante o tempo que você está fazendo. Então aqui eu tinha isso porque eu já tinha desenvolvido esse fluxo que funcionou para mim, que é o que eu vou compartilhar aqui com vocês hoje. Eu espero que vocês possam aproveitar se quiserem copiar ou se inspirar se quiserem criar o de vocês, porque eu vou explicar um pouquinho de como eu usei essa metodologia. Mas o mais importante de tudo é que não importa se você está no início, no meio, se você está já satisfeita com o seu trabalho e ainda tem alguma coisa para melhorar, porque é isso, a gente nunca está no fim, a gente sempre tem algo a melhorar. O importante é você olhar para trás e se comparar só com você mesmo. Não olha para o amiguinho que está no palco do Instagram e assim, você quer ser como ele. Não, queira ser como você, melhor do que foi você ontem. E assim, depois de passar pela vergonha, eu consegui voltar para esse início e sentir muito orgulho de onde eu cheguei agora, sabe? E de toda a trajetória que eu tive até aqui. Rever fotos antigas suas pode ensinar você a valorizar o seu trabalho, a admirar o seu processo, sabe? E é muito legal você lembrar de cada uma das histórias que passaram por você. Então, compare-se apenas com você mesma. Bom, mas agora vamos pro fluxo, que é o que interessa, né? Que eu falei que eu criei esse fluxo porque eu me sentia muito insegura. Eu estava no início, eu queria fazer portfólio, então eu queria usar tudo e todos os acessórios e todos os elementos e todas as cores em um único ensaio e não conseguia fluir. E aí eu queria fazer todas as poses também. Os bebês não fazem todas as poses em um único ensaio. É muito difícil, é muito raro, requer muitos anos de prática e no pau da goiaba, pra mim, não vale a pena, porque o seu objetivo é com o seu cliente. Você quer entregar variedade de fotos que agradem o seu cliente, tendo uma experiência agradável para ele, sem ficar um ensaio muito demorado, muito cansativo, porque você está querendo fazer a pose perfeita e todas as poses perfeitas. Então, é muito importante vocês pensarem que para isso, embora a gente foque muito no durante o ensaio, eu acredito que vocês vieram para a palestra Fluxo de Ensaio pensando no ensaio propriamente, mas existe muita coisa antes e depois do ensaio que estão incluídos nesse fluxo para que corra tudo bem. Você não consegue fazer um ensaio durante o ensaio maravilhosamente bem se você não tiver a fase anterior de preparação. A fase pré-ensaio
ela é dividida em duas etapas essenciais. Depois que você fecha o contrato com o cliente, então veja bem, ainda tem uma fase pré-ensaio, que é a fase do atendimento, de como que você está acolhendo aquele cliente que está chegando até você, de fechar o contrato, porque muita gente deixa isso passar batido e é extremamente importante o contrato. Hoje a gente tem legal designer que facilita o contrato para todo mundo com assinatura online, né? Não é mais aquele Word preto e branco que a cliente tem que assinar na mão, não precisa ser assim. Mas enfim, depois da assinatura do contrato, agora já é cliente, agora já vai fazer, você precisa do formulário e do planejamento. O que é esse formulário? Eu uso o Google Forms porque é gratuito, é rápido, é fácil de usar e o meu objetivo nesse formulário, sabe aquela frase clichê que o ensaio newborn é o único que precisa conhecer muito bem o modelo? Como você vai conhecer muito bem esse modelo? Eu uso o formulário para isso. E conhecer muito bem o seu modelo no ensaio newborn é sim também conhecer muito bem a família dele. Porque você depende, aquele bebê depende daquela família. Então você tem que conhecer aquela família bem para você estar com aquele ambiente preparado para receber aquele bebê. E o que eu pergunto nesse formulário? Informações sobre os pais, nome, data de nascimento, e-mail, endereço. O nome, a gente precisa saber o nome de todos os familiares. Quem estava na palestra sobre acompanhamento, né, lá em Curitiba, eu falei sobre a importância de você chamar a mãe pelo nome, o pai pelo nome, o irmão se tiver pelo nome, a avó se tiver pelo nome, porque você está lidando com pessoas, sabe? Aquelas pessoas gostam desse carinho. Eu já tive clientes que falaram pra mim, nossa, você lembrou do nome do meu filho mais velho, fazendo newborn. E é claro que eu lembrei. E isso cativa o seu cliente. Então você precisa saber dos nomes, óbvio. O telefone, o e-mail é mais para contato mesmo. Mas o endereço, para que você precisa do endereço? Não é só por uma questão contratual, mas é por conta do over delivery, que a gente vai falar mais no pós-ensaio. E é extremamente importante, eu também falei sobre isso na palestra de acompanhamento. Aí a gente vai pegar as informações do bebê. E essas informações é que são extremamente importantes para o desenvolvimento do fluxo lá do seu ensaio. Você precisa saber de quantas semanas aquele bebê nasceu, se foi normal ou se foi cesárea, se aquele bebê tem a amamentação exclusiva ou é complementada, né? Como é que é a amamentação desse bebê. Se houve alguma intercorrência durante o parto, isso para você se preparar para a segurança do bebê mesmo. Mas o que isso tudo influencia no ensaio, Andressa? Para que eu vou querer saber? Eu vou dar um exemplo. Um bebê que nasceu de 40 semanas de parto normal, provavelmente vai ser um bebê mais durinho, que não vai fazer muito... E vamos supor que ele está no 12º dia fazendo o ensaio com você. Muito provavelmente ele vai ser um bebê mais durinho, com menos flexibilidade. Ele vai ser um bebê que acorda mais disperso, não dormindo tanto. Por quê? Porque ele já é um bebê um pouquinho mais maduro. Diferente de um bebê de 38 semanas que nasceu de cesárea, ele provavelmente vai ser um bebê mais maleável. E você vai perceber isso conforme você for fazendo vários ensaios, praticando e tendo esse banco de dados desse formulário, você vai começar a observar esses padrões do bebê. Então você vai ver, nossa, esse bebê mais velho, ele tem menos flexibilidade que os bebês mais novos, porque você tem esse banco de dados para você comparar. Entende? Você vai percebendo coisas do tipo, esse bebê, ele é maior e ele mais pesado, então é um bebê mais gordinho. Se ele é mais pesado, ele é um bebê mais gordinho. Eu consigo fazer determinadas poses, mas outras não tanto. Esse bebê aqui é muito magrinho, tem nem 3 quilos ainda esse bebê. Não vou fazer um koala com ele, que ele vai ficar muito cabeçudo, sabe? Eu vou tentar dar uma aumentada de volume na parte do bumbum, porque ele vai ter a cabeça um pouquinho maior mesmo, porque ele é mais magrinho. Então você já vai planejar o seu ensaio
sabendo das informações daquele bebê. Se é um bebê mais magrinho, eu não vou fazer essa pose. Se é um bebê mais gordinho, pode ser que ele não tenha tanta flexibilidade para fazer outra coisa. Então eu já vou planejar o meu ensaio de acordo com o que eu tenho de base de dados que eu peguei nesse formulário. Aí sim eu vou para o planejamento. Planejamento é imprescindível que você teste com a boneca antes. Por mais anos de prática que você tenha, você vai fazer uma produção diferente para aquele bebê. E aí é legal que você bote aqui na boneca e veja como ficou essa produção, como que ficou na foto, porque às vezes a gente quer criar alguma coisa e aí vai querer criar em cima da hora com o bebê ali e vai ficar nervosa, não vai dar certo da primeira vez, porque normalmente não dá mesmo, a gente tem que, quando tá criando uma coisa diferente, fazer de novo, então faça esse teste sempre com a boneca. E outra coisa que é muito importante durante o planejamento, lembra que eu falei que lá no início eu queria criar portfólio, então eu queria criar um monte de coisa, usar um monte de acessório, um monte de cores e tal. Isso me deixava nervosa, porque eu queria fazer muita coisa em pouco tempo. E aí eu descobri que não é isso que a mãe quer. A mãe quer aquela foto que ela já viu lá, que ela quer aquilo, o bebê naquilo. Então, você já pode, no planejamento, separar menos quantidade de coisas, de props, de acessórios, para poder facilitar o seu fluxo durante o ensaio. Se você deixa para separar na hora, o que é pior ainda, porque aí não tem planejamento. Mas se você separa já para usar muitas coisas, você pode se perder durante o ensaio. Quem nunca? Quem nunca se perdeu? Ai, eu vou usar isso agora eu quero usar aquilo. Ai, mas e se eu misturar aí na hora? Acaba fugindo. Então, assim, quando eu reparei isso, eu passei a separar somente 5 acessórios, até 5 acessórios eu vou usar, que é o que eu deixei separado aqui pra vocês, que eu vou mostrar na prática. Uma manta, e é essa manta que eu vou usar, eu não vou trocar a manta durante o ensaio. Um wrap de contenção com a touquinha soneca e uma headband. Um wrap de acabamento e assim, eu conto tudo como um wrap só porque eu não uso os dois ao mesmo tempo. Então assim, é um wrap, uma touquinha, um headband se for menina e um feltradinho. Ponto. Isso é o que eu uso pro ensaio inteiro. E props, eu separo sempre 2 props no máximo. Por que 2? Porque eu vou fazer uma misturinha com eles. Eu vou usar, eu separei o caixotinho e o baldinho. Eu vou usar o bebê só no baldinho, depois o bebê do jeito que tá. Eu vou pegar o baldinho, enfiar dentro do caixotinho ou em cima do caixotinho, e aí eu já tenho uma outra composição diferente. E depois eu tiro o bebê do caixotinho, do baldinho e boto no caixotinho, já tenho uma terceira composição diferente, usando apenas 2 props, e isso é super rápido porque eu mexi pouquíssimo no bebê. Então, é isso o que eu tenho sempre separado para todos os meus ensaios. A cartela de cores a gente pensa antes também, conversando com a mãe, né? Normalmente, eu peço para que a mãe me envie uma foto do bebê e uma foto do quartinho. Quando a mãe tem o trabalho de decorar o quarto do bebê, é porque aquilo é importante para ela, significativo para ela e ela gosta daquilo. Então eu vou procurar seguir a cartela de cores do quartinho do bebê. Eu não trabalho com temas, mas para quem trabalha pode aproveitar o tema do quartinho do bebê. E eu trabalho com a cartela de cores do quartinho do bebê, até porque se a mãe quiser depois revelar um quadro para colocar no quartinho do bebê, fica lindo, maravilhoso, porque tá tudo em harmonia ali. E aí é o que eu falei, a mãe vai buscando aquela foto que ela viu no seu portfólio. Ela quer o bebê dela naquela foto que ela viu. Então, normalmente ela já te manda referência, eu quero isso, sabe? E quando te mandarem referência de outros fotógrafos, se acontecerem com vocês, vocês falam, olha só, eu dou dica de antes de te mandarem essa referência, você já pede pra mãe, olha, quando você mandar lá pedindo o formulário, pra preencher o formulário, você já manda assim, olha o meu portfólio, segue o link aqui do meu portfólio e me manda o que te agradou aqui, quais referências você tem de interesse. Porque aí você já tá falando pra mãe, olha, não olha no portfólio do vizinho, olha o meu portfólio e vê o que você quer aqui do meu trabalho, porque o meu trabalho é esse, já tô apresentando aqui pra você, entendeu? Mas caso você não tenha feito isso e a mãe venha com uma referência de um amigo, você fala, olha,
não trabalho exatamente dessa forma, mas eu posso te fazer dessa outra forma aqui pra você, o que você acha, o meu portfólio é esse, porque ainda tá em tempo de, se a mãe não é isso que ela quer, se ela quer fazer com você, mas ela quer um trabalho que não é seu, é de outro fotógrafo, você fala, ó, esse trabalho não é meu, é de outro fotógrafo, é melhor que você faça com ele. Porque melhor mesmo que aquela mãe faça com o fotógrafo que ela quer e saia satisfeita, do que ela faça com você querendo uma coisa que você não vai entregar e ela fique frustrada com o seu trabalho, porque você já sabia que não ia entregar aquilo, entende? Pensem bem com carinho, se realmente não vale a pena vocês demitirem uma cliente, mas para que aquela cliente fique satisfeita, do que ela fique com você, mas fique insatisfeita e aí ela comece a fazer propaganda negativa para você. O boca a boca pode te levantar, mas também pode te derrubar. Foto igual é legal. Não tenham medo de fazer fotos iguais, porque é o que o seu cliente quer. Primeiro, é o que o seu cliente está buscando, você vai entregar para ele o que está buscando, é garantia de sucesso. Segundo, que você vai seguir um fluxo de trabalho que vai facilitar a vida, você já sabe o que vai fazer, quando vai fazer, já vai quase que no automático. Por mais que cada bebê seja único, você já vai quase que no automático fazendo isso. E aí, é óbvio, né, que o fotógrafo tem aquela alma artística que quer criar. O momento de criar não é com o seu cliente, a não ser que seja um cliente já cativo, que você tenha liberdade de fazer o que ele pediu e falar assim, olha só, eu gostaria de inovar, fazer isso, você me permite? Então você faz o ensaio e no final você cria. Mas quando você quiser criar, e é legal que você crie mesmo, separa, sei lá, um ensaio por mês, eu vou fazer um ensaio por mês de graça, pegar bebê modelo, fazer de graça, ainda que seja um cliente seu, você faz, olha, eu quero fazer essa inovação aqui, mas é uma inovação, então é teste, eu tô fazendo de teste, então não te prometo nada, por isso você também não vai me pagar nada. Então uma vez por mês, use um bebê modelo para criar, não crie com seus clientes, eles vão ficar frustrados por não ter recebido o que eles contrataram, entendeu? E você vai ficar naquilo de estar criando, nem sempre dá certo no início da criação, você precisa de um pouco mais de prática. Então é legal deixar a sua alma criativa de fotógrafa aflorar, mas em um ambiente controlado. Essa foto, né, foi a primeira que eu fiz desse jeito. O caixotinho com as flores, o baldinho dentro do caixotinho, e aí essa foto ganhou um prêmio, foi premiada. E aí todos os meus clientes vinham e queriam a foto igual da florzinha, porque ganhou um prêmio, todo mundo queria. E aí eu comecei a reproduzir isso e coloquei isso no meu fluxo de trabalho. Então agora não importa se é menino ou se é menina, mas vai pro baldinho do caixotinho com flores ou com folhas, no caso dos meninos, né? Mas as mães amam isso, eu amo fazer isso porque eu acho bonito realmente, eu gosto do que faz e é isso, as mães pedem o que elas veem. Mas o que eu falei, não deixe de criar, não deixa a sua alma artística morrer afogada dentro de você mesma, separe um momento para as suas criações. E aí a gente falou sobre o pré-ensaio, né? Que é o formulário para conhecer o bebê e os pais e o planejamento. E agora a gente vai falar sobre durante o ensaio. Durante o ensaio, só segue o fluxo. Segue o que você já planejou antes. Não tenta inventar a roda durante o ensaio com o bebê ali. Respira fundo e segue o que você já planejou. E aí, o fluxo que eu criei, ele é muito legal, porque ele é assim, ele funciona em 3 passos, que eu chamo de ABC ou o BCA. É a mesma coisa, o que é A é uma coisa, o que é B é outra coisa, o que é C é outra coisa. Só muda a ordem e eu vou explicar isso agora pra vocês. O passo A é o bebê no puff. Eu só faço uma pose no puff, normalmente é o koala. Normalmente o bebê chega, como eu já orientei a mãe, ele tá só de fraldinha enrolado na manta. Então já vem mamando no caminho, então já tá com a barriguinha cheia, se não eu peço pra mãe amamentar, pra ele terminar de ficar com a barriguinha cheia
deixo um tempinho para não ter refluxo, arrotar se for o caso, enfim. E aí o bebê já pegou o embalo do sono, eu começo o ensaio com o bebê de fraldinha no puff, porque o koala me permite que a fralda continue ali, eu não preciso tirar completamente a fralda. E parece que o bebê tá peladinho na foto, só que a fralda tá ali. Então eu começo normalmente pelo koala e normalmente eu não faço transição de poses, eu faço somente uma pose no puff. E por que eu faço isso? Porque eu faço variações de ângulos e enquadramentos e eu faço variações de acessórios. Eu começo com o bebê assim, ó. Eu começo com o bebê no koala totalmente peladinho e faço alguns ângulos e alguns enquadramentos do bebê peladinho no koala, só que tá com a fraldinha embaixo escondida. Aí depois eu coloco um acessório, ó, coloco só a headband, no caso aqui. E aí faço outros ângulos. Daí eu coloco o wrap, nesse caso aqui é o wrap de contenção. E aí eu coloco o wrap amassadinho ali atrás, faço outros ângulos. Depois eu pego esse wrap e estico como se fosse uma cobertinha. Reparem que eu tô fazendo fotos diferentes e não estou mexendo no bebê. Então eu boto aqui como se fosse uma cobertinha, faço outros ângulos. E aí eu troco a headband pela touquinha, faço mais, adiciono filtrado, faço mais. E no final eu ainda gosto de sempre colocar, quando eu tiro todos os acessórios de novo, eu coloco as mãos dos pais, ai Jesus, as mãos dos pais junto na foto, porque tem vezes que os pais não querem aparecer, não vêm preparados, mas eles gostam de ter essa recordação, né? Então eu coloco sempre a mão ali, às vezes a mãe, ai, eu não tô com a unha feita, eu falo, não tem problema, a gente dá um jeitinho no Photoshop, a não ser que esteja com aquele esmalte descascando escuro, horroroso, a gente pega uma acetoninha, passa ali na hora, a acetoninha resolve tudo. E aí a gente faz as fotos assim. Esse aqui foi um único ensaio que a mãe escolheu todas essas fotos. Então a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 fotos em um único ensaio, só nessa pose. Gasta mais tempo colocando o bebê nessa pose do que trocando os acessórios e clicando. Então vamos supor, vou chutar bem pro alto, tá? Vamos supor que a gente gaste 20 minutos para colocar o bebê na pose do koala perfeito. A gente gasta 5 clicando e trocando os acessórios. É só isso. De 20 minutos a gente gasta só 5 clicando. E aí, em 25 minutos, a gente já tem um ensaio que poderia ser completo. Porque aqui a mãe só escolheu 6, porque ela tinha outros pra escolher ainda. Mas dariam 10 fotos aqui, por exemplo, um pacote básico de 10 fotos, daria tranquilamente aqui. Entende? E eu não mexi quase no bebê e foi super rápido. Super rápido para causar aquela sensação agradável na mãe. O passo B é enrolar o bebê no wrap. E aí na prática, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como a gente faz essa bolinha, o bebê bolinha somente com amarração. Isso é enrolado e posicionamento, tá? Para poder o bebê ficar enroladinho assim. Então, o passo B é enrolar o bebê no wrap e aí eu faço foto nos props do bebê enroladinho. Eu uso o baldinho e o caixotinho, ó, aqui tá só no caixotinho. Mas lembra, aí esse mesmo bebê depois foi pra dentro do baldinho, entrou aqui dentro do caixotinho, toda essa variação. Então, a gente faz também um enroladinho com os pais e com os irmãos, os familiares que estiverem presentes, né? E aqui a gente tem outro ensaio, então ó, foto com os pais, aí aqui tá o baldinho dentro do caixotinho com as flores, que é o de sempre, aí depois eu tirei e deixei só no caixotinho, mudei os acessórios, vocês estão reparando, ó, eu botei aqui tá de headband, aqui tá de touquinha com ursinho, ali são fotos mais próximas de detalhes, ali o bebê está no puff, mas enroladinho no puff. E eu gosto de fazer sempre no flocate também. Eu não tô falando do flocate aqui com vocês porque é um item que é mais caro, é mais difícil de achar, enfim, e realmente não é necessário. Veja, de tudo isso daqui foi somente uma foto. O que mais sai de foto nesse passo B é foto com os pais. É o que mais sai aqui, sabe? Sai muito. Porque olha,
uma foto com a mãe, uma foto com o pai, uma foto com os dois juntos, uma foto com o irmão, se tiver, e uma foto com a família toda junto. E às vezes a mãe também quer uma foto, a mãe, o irmão e o bebê, o pai, o irmão e o bebê. Então assim, já foram 7 fotos só com a família, sabe? E isso eu tô falando de uma única pose, né? Eu gosto sempre de fazer 2 poses com os pais. Por exemplo, a mãe aqui tá segurando o bebê assim, perto do rostinho, mas eu gosto de fazer assim, e aí talvez eu bote a de concha, ou eu bote aquela que o bebê tá assim de frente aqui, a bolotinha tá aqui, a mãe tá olhando de frente, ou a gente faz um contra-luz. São muitas variedades de fotos com os pais, então são muitas fotos que vendem também. E por fim, o passo C é descascar o bebê. Eu faço um jeito de enrolar que eu vou ensinar aqui pra vocês, que já me permite ir desenrolando o bebê no puff. Eu volto com o bebê pro puff e aí eu faço as poses de barriguinha pra cima. E aí isso vai me desenrolando o bebê, me permitem mais ângulos e enquadramentos. Ó, aqui eu desenrolei só a perninha, daí a mãozinha ainda tá presa, daí ali eu já soltei os bracinhos, já fiz um close aqui. Eu amo essa fotinho de detalhe dos pés que parece um coraçãozinho. E aí, eu quero falar com vocês que eu mostrei pra vocês o que é o passo A, o passo B e o passo C. E normalmente eu sigo esse fluxo A, B, C. Porém, eventualmente, eu prefiro seguir o fluxo BCA. Eu começo pelo enrolado, fotos na família, enrolado no prop, descasco no passo C, descasco, e depois eu vou pra pose do koala no puff. É importante que vocês saibam que passo ABC ou passo BCA, BCA não é plano B, não é, meu Deus, eu tô com medo, tô tentando fazer a pose do koala e não tá dando certo, e não tá dando certo começar pelo puff. Não, eu já começo quando eu vejo lá no formulário, lá no planejamento, eu vejo que para aquele bebê é mais interessante começar pelo enroladinho, eu já começo pelo enroladinho assim que o bebê chega. Eu não tento primeiro um e aí se não der certo o fluxo BCA é plano B, não. Ele já é plano A pro que eu quero. Como que você determina, Andressa, se você vai começar se você vai fazer o fluxo BCA ou se você vai fazer o fluxo ABC? Ou seja, se você vai começar pelo puff ou se você vai começar pelo enroladinho. Eu determino da seguinte maneira. Tem irmão mais velho? Eu vou fazer o BCA. Eu vou atender primeiro aquela família, aquele irmão mais velho. Eu vou fazer as fotos daquele irmão mais velho, que não importa se tem 2 anos ou se tem 8 anos, vai estar ansioso e vai se cansar durante o ensaio do mesmo jeito. Então eu começo por ele, todo mundo chegou feliz e tá não, feliz não, porque normalmente aquele corre é um vucu-vucu, ninguém chega feliz. Mas assim que chega, a gente deixa eles felizes ao recebê-los e a gente começa ali e já, ó, faz as fotos de família, que é o que todo mundo quer, sabe? Pra pôr no porta-retrato, pra pôr no quadro, é o que todo mundo quer, a foto de família. E aí já libera aquela criança, libera aquele pai, para poder fazer o que quiserem. Se quiserem ficar no estúdio quietinhos, brincando, fiquem à vontade. Se quiserem sair e passear, fiquem à vontade. O importante é que você já tem fotos garantidas, todo mundo bem, sabe? Todo mundo tranquilo, já fez e você vai ter paz para fazer o resto do ensaio. Outra coisa que eu faço normalmente é o BCA. Quando eu já sei que é um bebê mais velho, mais gordinho, né? O que eu falei no início, nasceu de parto normal com 40 semanas e tem quase 5 quilos. Exagero, mas assim, tem 4 quilos, vai. Eu vou começar pelo enroladinho, cara, porque ele provavelmente vai ser um bebê que vai ser mais durinho pra fazer pose, então eu vou garantir primeiro, sabe? É isso que eu quero, eu preciso dessa paz pra mim. Pro ensaio correr bem, eu preciso estar bem. E aí eu vou deixar essa família bem também. E o ensaio vai fluir. Então, é isso, a diferença do fluxo ABC pro fluxo BCA. Então, eu quero que vocês
treinem na casa de vocês o que funcionaria para vocês, qual pose funcionaria para vocês, qual fluxo do ensaio de vocês funcionaria melhor para vocês. Reparem que eu só fiz 2 poses, a pose do koala e a pose de barriguinha para cima, porque o enroladinho é um enroladinho ali com os pais, entende? Então assim, não tem muita variedade, tem muita variedade, porque você vê, é um ensaio completo aqui, um ensaio completo, e eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 fotos. Eu tenho 10 fotos, é um ensaio completo, teoricamente, entendeu? É lógico que vende-se muito mais fotos extras, enfim, não tô falando sobre isso. A gente consegue extrair muito mais fotos daqui. Ali só tem uma foto dos pais. Eu mostrei pra vocês que dá pra ter, nesse caso aqui, até 5 fotos, vai? Então assim, daria pra ter 5 fotos mais ali, e aí aqui mais do koala, só da pose do koala do puff. Vocês viram quantas fotos que dava, ó, quantas fotos que dão, é muita variedade. Só aqui a gente tinha 6 fotos. Então, se ali com os pais daria mais umas 5 fotos, aqui daria mais umas 5 fotos, a gente já foi de 10 para 20, entendeu? Então, não é nenhum bicho de 7 cabeças seguir esse fluxo, e eu gostaria realmente que vocês tentassem, se não seguir exatamente o fluxo que eu tô falando, mas criar um fluxo de vocês que funcione pra vocês. E se vocês puderem me dar esse feedback, se funcionou, se vocês gostaram, eu vou amar também. Aí a gente vai pro passo 3, que é o pós-ensaio. Lembra que eu falei lá no início? A gente precisa ter o antes, o durante, e não adianta nada tudo isso se não tiver o depois. Porque o depois é o que prende o seu cliente, realmente. É onde atinge direto o coração dele. É assim, o cliente sabe que, paguei, mas ainda assim ele continua, esse fotógrafo continua fazendo por mim, mesmo depois que terminou. Então, prenda o seu cliente pelo coração. Gente, eu tenho que comentar. Vocês vão ver ao longo do PDF, eu vou disponibilizar aqui pra vocês, se vocês não repararam na apresentação até agora, eu amo ver corações nas minhas fotos. Olha, se vocês, não sei se vocês conseguem ver como eu consigo, mas eu sou apaixonada nisso. E aí a gente vai entrar numa série de coraçõezinhos. Então, pro pós-ensaio, né, pra prender o seu coração, o coração do cliente, você vai, por exemplo, fazer prévias. E aí, eu tenho que agradecer imensamente a minha amiga Thaís, com a qual eu dividi estúdio ano passado, foi maravilhoso. E ela martelava comigo isso de que a gente tem que entregar prévia no mesmo dia. E eu tinha essa dificuldade no fluxo de trabalho, mas depois que eu consegui implementar foi maravilhoso. Porque você manda uma prévia para o cliente, não precisa ser muitas fotos, e eu mando gratuita. Eu escolho de 1 a no máximo 3 fotos que eu gosto, que eu vou usar no meu portfólio, na minha postagem, e eu envio para o cliente. E eu envio para o cliente essas fotos de graça, dou para eles no mesmo dia. Chego, trato e envio para o cliente. O cliente reposta e marca, e é a maior propaganda que tem. Você não paga o Instagram para impulsionar e você tá tendo uma impulsão absurda, porque aquele cliente vai postar, vai marcar o marido vai repostar, tá marcado você, né, vai marcar as avós, enfim, muitas pessoas daquela família, daquela rede, daquela cliente vão ter acesso a você, e normalmente mães conhecem mães, né, tem amizade, então é uma indicação indireta. Então eu envio as prévias no mesmo dia, e outra coisa que eu sempre envio no mesmo dia do ensaio também são os videozinhos de making off. Normalmente são esses videozinhos de making off que eu faço durante o ensaio com o celular mesmo, que elas também repostam, compartilham e que dão um retorno muito legal pra mim. Sempre que faz ensaio, vem alguns seguidores novos e alguns pedidos de orçamentos novos. Isso também controla a ansiedade da sua cliente, pra ela não ficar o tempo inteiro: e aí, quando vai entregar? Tem como mandar uma prévia? E que não sei o que. Ai, gente, já manda logo esse negócio que a cliente não vai te pedir, né? Então, é isso. E outra coisa do pós é o over delivery. O over delivery é algo que o cliente não está esperando, porque não está escrito expressamente no seu orçamento, no seu contrato.
porém, nos seus custos está contabilizado aquele custo daquele mimo que você vai entregar para aquele cliente. Deu para entender? Você vai colocar no valor do seu ensaio, embutido, sem discriminar para o seu cliente, um mimo de over delivery. O que eu costumo fazer? Nos meus pacotes são sempre só fotos digitais, para ninguém vir assim perguntar: ai, quanto, se for só digital, é mais barato? Quanto que é? Não, eu só entrego foto digital. Só que as minhas clientes, que são minhas clientes mesmo, já sabem que vai ter foto revelada, porque tá embutido num valor para mim, isso elas não sabem, mas eu sempre mando. Então eu embuto no valor, o valor da revelação das fotos e o valor da entrega na casa do cliente. Lembra que eu pedi o endereço do cliente lá no formulário? É para esse endereço que eu vou enviar. Você pode usar Uberflex para enviar, ou eu prefiro, aqui no Rio de Janeiro, funciona assim: qualquer envio pelo correio para o Rio de Janeiro mesmo, se eu não me engano, eu não sei se é o estado do Rio de Janeiro ou se é só o município do Rio de Janeiro, mas enfim, é dentro da região onde eu atendo, né? Então, para enviar para ali é R$20. E eu envio pelo correio, tem o rastreamento da entrega, e daí eu coloco os R$20 mais o valor da revelação. Dependendo do pacote, quando é um pacote mais completo, eu coloco um pendrivezinho bonitinho, incluído lá, com umas fotos digitais, porque a gente manda pela nuvem e ninguém nunca baixa, e depois manda para você de novo, enfim. Eu mando isso também embutido no valor, como over delivery, só que eu não estou gastando dinheiro para isso. Eu já recebi para fazer esse over delivery. E os clientes amam. Quando chega na casa deles aquele pacote que eles não estavam esperando e que eles abrem, tem uma cartinha sua escrita à mão, tem um cheirinho ou uma balinha e tem as fotos do ensaio reveladas, que ele já estava pensando onde ia revelar, quanto ia pagar para revelar, você já mandou ali, já resolveu o problema dele, sabe? Eles ficam numa felicidade, eles filmam e postam e agradecem e vão no Google fazer as suas avaliações positivas, porque você mandou também junto com o link das fotos, você mandou o link do Google para eles avaliarem o seu trabalho também, né? Porque isso faz parte do pós. Então, você mandou isso e tal. E eu coloquei aqui para eu não esquecer, porque eu já tinha esquecido, o melhor envio. Se você ainda tiver esse cadastro do melhor envio, você ainda consegue enviar pelo correio ainda mais barato. Então, quando você tem um fluxo maior, assim, né, vale muito a pena também. E assim, é muito mais barato esse tipo de propaganda, né, de divulgação, é muito mais barata, porque você não está pagando por ela, quem está pagando por isso é o seu cliente, mas é um boca a boca que funciona, você atrai realmente clientes, funciona, e você não paga um valor absurdo para impulsionar no Instagram, mas você tem um resultado muito grande. Ups! E agora a gente vai pra prática. Eu vou pausar esse vídeo pra gente continuar no próximo, porque senão não vai dar pra postar tudo de uma vez.